Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo e, como é o nosso hábito, vamos ler alguns versículos. E eu vou pedir ao Jorge para ler. Podes ler, Jorge? Até onde? Vai lento. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e com o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e a conhecestes, a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Graças a Deus. Eu vou iniciar e depois esperamos que os irmãos, conforme a guia do Senhor, possam também participar, como é o nosso hábito. Gostava de começar por referir o que nós temos no versículo 6. Na semana passada, nós já tivemos alguns pensamentos aqui sobre isto, mas eu gostava de enfatizar bem isto, porque isto é um assunto muito importante, e que é o seguinte. Diz o apóstolo no fim do versículo 5, talvez seja melhor ler o versículo todo, diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E o que eu quero apenas sublinhar, e isto nunca é enfatizado
em demasia, antes pelo contrário. Nós precisamos de enfatizar muito isto. Só pode haver fruto depois de se conhecer a graça de Deus em verdade. Há pessoas que querem frutificar para serem alcançados pela graça. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós temos que ser alcançados pela graça a fim de podermos frutificar. E foi só depois, notem bem o que está aqui no versículo 6, depois, desde o dia, que é depois, que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, é que de facto houve fruto na vida deles. Isto é de facto muito importante. Nós não damos fruto para podermos ser salvos, nós somos salvos para dar fruto. Há uma passagem que muita gente não compreende e que se encontra em Romanos capítulo 1, que eu gostava de referir. Melhor, não é no capítulo 1, mas no capítulo 2. No capítulo 2 da carta aos Romanos, há aqui uma passagem que às vezes atrapalha algumas pessoas e que há pessoas que não entendem. Que diz assim, versículo 1: Portanto ficas sem desculpa quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Já agora só uma coisa curiosa, é curioso isto que está aqui escrito, não sei se já viram, a força destas palavras. Tu fazes o mesmo, tu julgas, mas estás-te a julgar a ti próprio. Isto devia levar-nos a refletir seriamente sobre isto. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, versículo 3, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Já agora, ele está como que a dizer assim, neste versículo 4, ele diz assim, desprezas as riquezas da benignidade de Deus, que pode levar a uma vida fantástica, por outras palavras. O que leva a uma vida fantástica é a misericórdia de Deus. E ele depois diz assim, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, tu não te agarras à misericórdia de Deus, e tudo o que tu fazes ao contrário, que não depende da misericórdia de Deus, é estares a entesourar ira. Ou seja, por exemplo, um indivíduo que não olha para a misericórdia de Deus que lhe é revelada e para a graça de Deus que lhe é revelada, e pensa que pelos seus méritos, por aquilo que faz, vai alcançar alguma coisa, está a agravar cada vez mais a sua situação. Ele a seguir diz assim, o qual, versículo 6, recompensará a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Sabem o que é que ele diz aqui? Que ele dá a vida eterna a quem? Está ali escrito. Ele dá a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Se houvesse alguém que com perseverança fizesse isto, ele dava a vida eterna. Mas não há. E ele depois chega lá mais à frente e diz, todos pecaram. Não há um justo nenhum sequer. Mas se houvesse alguém que o fizesse, ele dava. Por isso precisamos todos da misericórdia de Deus. E este é um assunto muito importante. Portanto, a graça é que nos leva a dar fruto. E ninguém pense que é dando fruto que é alcançado pela graça. Este é o primeiro pensamento que eu gostava de deixar e que é muito importante enfatizar. O segundo pensamento, no versículo 7, diz assim, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ao longo do estudo, desde que nós começamos o estudo da carta aos Colossenses, já foram feitas várias referências a Epáfras, à obra de Epáfras, ao que Epáfras tem feito, ou o que Epáfras fez, ou fazia, como ele lhes levou o Evangelho, etc. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção neste momento, aqui, é apenas isto.
como aprendeste de Epáfras. E eu aqui gostava de chamar a vossa atenção. Nós precisamos de, na Bíblia, aprender a viver. Aliás, é na Bíblia que nós aprendemos a viver. A Bíblia ensina-nos a viver. E o saber viver passa por muitos fatores. Por exemplo, como é que nos relacionamos uns com os outros? E este é um problema que na cristandade existe. Como é que as pessoas se relacionam umas com as outras? Como é que nós vemos aqui o relacionamento de Paulo e de Epáfras e dos crentes ali naquele lugar? Diz ele assim, como aprendeste de Epáfras? Quem é Epáfras? Foi apenas o indivíduo que os levou a Cristo. Tudo indica. Foi apenas o indivíduo que lhes ensinava a palavra de Deus. Foi aquele que tudo indica, era um verdadeiro pastor no meio de Deus. Sabem o que é que ele diz aqui? Nosso amado conservo. Nos dias 2 seria pastor com P grande, porque pequeno não dá. Ou bispo com B grande, porque pequeno não dá. Ou apóstolo, ou outra coisa qualquer. E eu quero chamar a vossa atenção para isto. Clericalismo é coisa que não existe nas Escrituras. Fazer diferenciação entre crentes e chamar a alguns pelos cargos ou pelas responsabilidades que têm, dar-lhes um nome pomposo, ou fazer de um dom um título honorífico, isso está 100% errado nas Escrituras. O apóstolo Pedro, quando ele escreve aos presbíteros, no capítulo 5 da primeira epístola que ele escreve, ele diz aos presbíteros, e sou presbítero com eles, ele diz para eles não terem domínio sobre a herança de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra herança, a palavra clero vem da palavra herança. E no fundo, o que os religiosos fizeram com o clericalismo foi dizer que eles são herança de Deus como se o resto do povo de Deus não fosse. Mas a Bíblia diz, e é Pedro que diz, aos presbíteros, que sou presbítero com eles, vos admoesto, e depois ele começa a dar várias exortações, e diz para que eles não tenham domínio sobre a herança de Deus. E a herança de Deus são os crentes. Portanto, se há clero, são os crentes. Os crentes são o clero, porque clero quer dizer herança de Deus. Mas reparai que eles fizeram passar esta ideia de que clero é apenas um grupo restrito, é que são a herança de Deus. E este é um assunto importante. Há muita gente que não sabe isto, mas é muito importante que saibam disto. Portanto, eu podia falar mais ao longo dessa linha, se alguém quiser falar, pode falar. No livro do Apocalipse, nós lemos lá sobre as obras dos Nicolaítas, e as obras dos Nicolaítas, aquilo que começa por ser obras dos Nicolaítas, transformou-se em doutrina dos Nicolaítas. Nós começamos sempre a proceder muitas vezes em pequenos gestos ou pequenas coisas que se fazem e que se toleram, que não se dizem, passado algum tempo aquilo virou doutrina. E isto é preciso muito cuidado. Essa é uma das razões porque eu nunca permiti, claro que com diplomacia e não sendo, procurando ser educado naturalmente, não é? Sendo delicado, mas quando às vezes há pessoas que nos visitam, que não conhecem os nossos costumes nem os nossos princípios, e chegam ao pé de mim e chamam-me pastor, e eu logo automaticamente, que é para não dar a mínima hipótese, digo, por favor, não me chame pastor, chame pelo meu nome. Porque a forma como Paulo trata Epáfras é pelo nome, Epáfras. E se há alguma coisa a dizer de Epáfras, é conservo. A forma como Pedro trata Paulo é o nosso amado irmão Paulo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, não estou em erro, o nosso amado irmão Paulo. Se Pedro trata Paulo, trata-o pelo nome. E é amado irmão. Não há cá pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem nada dessas coisas. Transformar dons em títulos honoríficos é grave. É muito grave. Um dom é um privilégio, é verdade, e é uma responsabilidade. Não é um título honorífico. Não façamos dos dons títulos honoríficos. E, portanto, eu gostava de deixar esta salvaguarda. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo. Um pequeno outro detalhe. Ele chama a Epáfras conservo, o que significa que Paulo também se considerava servo. Servo com. Paulo era um servo com Epáfras. Que tenhamos sempre este espírito de serviço. Que
que tenhamos sempre este espírito de humildade, de procurarmos as coisas mais humildes e não procurar aquilo que os homens consideram as coisas mais elevadas. Como se ser pastor, ou ensinador, ou doutor das Escrituras, ou evangelista, fosse uma coisa elevada. Eles são servos. Que Deus nos ajude. Tem que ser aqui à frente, por causa disto. Porque senão não fica registado. São duas coisas rápidas. A primeira, para nós vermos, e complementando esta questão do conservo, que sendo neste momento os anjos maiores que os homens, nós vemos no Apocalipse, sempre que o homem de alguma forma tentou, ainda que perante a glória de um anjo, adorar o anjo, eles próprios disseram que não me adorais a mim, mas ao Senhor, obviamente. E houve até um anjo que disse: sou servo como exatamente, tu. portanto, Sou teu conservo. Portanto, em termos até o anjo espirituais, disso também falou em questão de serviço. Portanto, e outra questão, era relativamente, se calhar já foi abordada aqui, Epáfras, qual é o significado? O Daniel acho que já se referiu ao significado de Epáfras. Epafrodito. De Epafrodito. Outra vez. Então Há quem diga que é o mesmo, mas... sim. Não se sabe. Eu, por acaso, neste momento não tenho aqui o significado de Epáfras para poder dizer qual, só se alguém tem, mas eu não tenho. Amável. Amável? Amável. Amável. Ok. Eu acho que os servos são sempre amáveis. Era só? É só. Obrigado. Faz favor. Quero ser muito rápido, mas em relação ao que o Carlos, o meu irmão Carlos... Gostei desse detalhe. Mas acho que estás bem. Eu tenho um hábito, quando estou a ligar para o telefone para alguém, em particular um irmão nosso, que é um escritor de livros, que ele é engenheiro, Agostinho. Sim. Soares. Agostinho Soares dos Santos. E já cheguei a ligar para ele e primeiro pergunto se estou a falar com engenheiro tal. E depois quando vejo que digo, irmão, e depois pergunto o que é que ele prefere. Ele claramente prefere ser chamado por irmão, e costumo fazer às vezes esta brincadeira com pessoas que são irmãos na fé, e para relembrar que qualquer título que nós possamos ter na nossa vida secular, ou até no nosso trabalho na obra do Senhor, o título não, a referência mais importante é realmente sermos irmãos uns dos outros, sinal de que somos filhos de Deus. Eu estava a lembrar-me, estava para falar disso na semana passada, mas acho que vem mais, calha melhor agora, que sobre as pessoas quererem a salvação por meio das obras, ou colocando-se debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Eu queria ler com os irmãos esta passagem em Gálatas 3, a partir do versículo 6. Apenas quero corroborar com mais uma passagem da Palavra de Deus e com algumas considerações este pensamento. Então diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá de fé. Aqui o apóstolo diz, no versículo 9, os que são da fé são benditos. Os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Costumo dizer, e não me interpretem mal, e reforçando o que o irmão Carlos disse, podemos dizer que há duas maneiras de nós sermos salvos: pelas obras ou pela fé. Mas sabemos que pelas obras ninguém vai lá, não é?
Ninguém consegue pelas obras. Mas toda a gente pode tentar de duas maneiras. Ser salvo pelas obras ou ser salvo pela fé. Mas leiamos o que é que a palavra de Deus diz. Podes escolher uma delas. Mas se fores pela fé, és bendito. Se fores pelas obras, és maldito. Portanto, vê lá o que é que escolhes. Queres a maldição ou queres a bênção? Isto faz lembrar aquela passagem que o Senhor diz: eis que vos tenho proposto dois caminhos, o da vida e o da morte. E como se não fosse suficiente dizer o da vida e o da morte, o Senhor ainda diz: escolhe o da vida para que vivas. E é isto que Deus diz hoje a todo o homem. Queres ser bendito ou queres ser maldito? Infelizmente há muitos que, apesar da exortação da palavra de Deus, preferem: eu cá me arranjo. Deus há de ser justo, e de facto vai ser justo e vai condenar todos aqueles, mesmo as pessoas que nós olhamos para elas e dizemos: olha, esta pessoa realmente faz coisas extraordinárias, mas lá está, faz sem primeiro ter aceitado a graça, sem ter aceitado a salvação de Deus, e isso não é, isso para Deus é como diz em Isaías, são como trapos de imundície. Deixa-me só dizer uma coisa, Daniel. Tu és professor e eu ainda há dias escrevi sobre esse versículo que Deus diz: escolhe a vida para que vivas. E então, eu até quando escrevi sobre o assunto, disse que há vários tipos de testes ou de exames. Sim. Nas escolas. Já viste isso que eu escrevi? Eu até já fiz uma brincadeira com isso. Que eu já fiz uma então, há vários tipos de testes ou de exames, como vocês sabem, não é? Há vários tipos, eu até falo em alguns diferentes tipos de exames e de testes que são efetuados pelos professores. E há e depois uns são mais difíceis, outros são mais fáceis, etc. E depois há aquele que é o de resposta múltipla, que supostamente as pessoas acham que é mais fácil porque a resposta está lá. A resposta múltipla está lá. E o Senhor faz-nos um teste de resposta múltipla e diz assim: olha, tens a vida e a morte, mas eu até te digo qual é a resposta, é esta, é a vida, escolhe a vida. A resposta é. E mesmo assim as pessoas falham, pá. É impressionante, não é? Mas este versículo é aquilo que, sem nenhuma falta de temor, eu chamaria a salvação para totós. Há aqueles livros de matemática, informática, para pessoas que não percebem nada. E isto passa a expressão, a salvação para pessoas que não percebem nada. Deus diz mesmo. Para totós, neste caso, não tem prejuízo. Não é pejorativo. Porque é mesmo assim. A Bíblia até diz assim: até os loucos não errarão. Exatamente. O profeta existe assim: até os loucos não errarão. É mesmo para totós. Portanto, o indivíduo só mesmo, entre aspas, não é? Sim. Mas entre aspas, porque não estamos a referir à parte pejorativa. Mas, como tu estavas a dizer... Claro. Porque o que tem acontecido, fiz uma brincadeira sobre a evolução do ensino da matemática. Então tem nos anos 50 a fazer-se uma pergunta, que ainda era difícil, era preciso fazer certas contas, depois aquilo vai evoluindo até que nos dias de hoje tem uma pergunta de escolha múltipla, é só dizer verdadeiro ou falso, e depois está a dizer escolhe esta. É mais ou menos o que o Senhor faz connosco, é isso que estás a dizer. O Senhor deixa bem claro: escolhe a vida para que vivas. Isto tira qualquer desculpa ao pecador. É? Claro. Porque o pecador, perante esta situação e este quadro, se falha, não tem desculpa nenhuma. Mas nenhuma mesmo. Nós sabemos que o pecador perdido não tem desculpa nenhuma. Mas isto ajuda a perceber porque é que ele não tem desculpa nenhuma. Exatamente. Porque não há ninguém que se perca pelo qual o Senhor não tenha feito tudo para que ele não se perdesse. Exatamente. Era este pensamento que queria deixar. Ou seja, Deus não complica a questão. Facilita a questão. Facilita ao máximo. Para que todos, porque a palavra de Deus diz: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E se fosse necessário requisitos muito complicados para atingir o favor de Deus, Ele não estaria a ser justo. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar misericórdia. E todos estão em pé de igualdade. Só um último pensamento, mas sim, é rápido. Esta palavra de Epáfras, eu estava com receio, pensava que não iam entrar no versículo 7, mas queria falar aqui de Epáfras. Podes falar. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo. Eu quando aparecem estas palavras que têm esta palavrinha com, eu gosto de ir ver e fiquei contente por ver que aqui com o servo é aquela palavrinha sun. Há duas palavras para com em grego, que é o sun e o meta. E o sun
significa um envolvimento, um compromisso muito maior. Por exemplo, nós temos co-herdeiros, é sumo. Não é... Eu posso estar a dizer, Carlos, estou contigo na reunião, mas se eu tiver, Carlos, estás a passar por esta situação difícil, mas eu estou contigo. É outra coisa, não é? Outra coisa diferente de estou numa escola a trabalhar, meta, mas estou contigo. Estou junto a ti e outra coisa é, eu estou empenhado. O suno é o estamos juntos, que o Nando costuma dizer. E aqui Paulo podia dizer de Epáfras, estamos juntos. Apesar de não estar com ele... Mas envolvidos. Estão envolvidos. E então, estes colossenses aprenderam de Epáfras. Epáfras tinha aprendido de Paulo e estes aprenderam de Epáfras. Nós aprendemos de alguém. Não é? Pela graça de Deus aprendemos de alguém e tínhamos atenção se temos aprendido o suficiente, se devemos estudar mais e nos preocupar em aprender mais. Agora devemos preocupar. Nós tivemos, por assim dizer, os nossos Paulos, pessoas de quem nós aprendemos. Nós, enquanto Epáfras, temos pessoas de quem aprendemos. Mas também teremos colossenses, por assim dizer, que terão de aprender de nós. E isso é um desafio para nós. Estaremos preparados para que alguém aprenda alguma coisa de nós. E quando se diz aprender, não é só chegar aqui em cima do púlpito e ler a palavra de Deus e fazer algumas considerações. É também na prática, no dia a dia, se aprendemos, porque as irmãs mais idosas diziam que para ensinarem as mais novas era principalmente pelo exemplo, e nós também devemos ensinar pelo nosso exemplo e também pelo ministério da palavra de Deus, e era isso, não é? E é muito bom. Então, estamos aqui no versículo 6 e 7, portanto os irmãos estejam à vontade. Posso? Sim. Irmãos, vamos ver, quero dar um curto pensamento acerca do versículo 5 e 6 de Colossenses, no capítulo 1, em que diz o seguinte: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. A semana passada eu tinha falado acerca de... um dos pensamentos que tinha dito era acerca de qual a verdade do Evangelho que devemos falar e qual a verdade do Evangelho que se adequa a hoje. Tinha mencionado, por exemplo, Mateus, e podemos ver no instante, Mateus 24, o Evangelho de Mateus, e no capítulo 24 e versículo 14, em que será que temos de falar deste Evangelho que o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer? E ele diz, e este Evangelho do Reino, ele diz especificamente, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ou será que devemos falar do Evangelho que Paulo menciona em Atos, no capítulo 20 e no versículo 24, em que Paulo diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho, notem agora, do Evangelho da graça de Deus. Será que é estes dois Evangelhos, ou ainda será mais um, por exemplo, que aparece em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 6, em que é dito: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. E este Evangelho dizia o quê? Dizia o seguinte: temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Qual destes Evangelhos nós devemos pregar hoje? Uma coisa é certa, o Evangelho que nós devemos pregar hoje corresponde aos dias de hoje. Por exemplo, no Evangelho do Reino havia certas características, como por exemplo as várias curas que os apóstolos começaram a fazer, os vários dons espirituais que eles tinham, o facto de eles serem cheios do Espírito Santo, eram características que correspondiam a algo que eles estavam a fazer. Mas hoje também há características hoje que correspondem ao Evangelho que está a ser pregado. Uma delas, Paulo, no versículo 6, dá-nos uma pista, que ele diz que este Evangelho já tinha chegado em todo o mundo,
E outra coisa importante que o irmão Carlos também tinha tocado é que este Evangelho vai frutificando. Há um propósito neste Evangelho. E o propósito deste Evangelho é dar frutos, é frutificar. E a questão que fica para nós é que frutos é que são estes. Paulo diz que ele já tinha chegado em todo o mundo e porque já tinha chegado em todo o mundo já estava a crescer. Mostra-nos aqui que Paulo, ao dizer isto, que ao chegar em todo o mundo, é que já várias pessoas, já este Evangelho, da verdade, já tinha chegado em todo o mundo pela evangelização. Vários irmãos e várias pessoas começaram a evangelizar em todo o mundo, e é por isso que Paulo diz que já chegou em todo o mundo. E vemos que depois da evangelização, depois de evangelizarmos alguém, daí os frutos que podem vir é só um, é um todo, que é o que Paulo diz-nos em... É o que Paulo fala em... Agora perdi-me aqui... Não, em Efésios. Em que Paulo diz em Efésios no capítulo 2, e do versículo 8 a 10, ele diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porquê? Porque somos feitura sua, e notem agora, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Estes frutos que Paulo fala aos Colossenses, em que este Evangelho tinha chegado em todo o mundo e já ia frutificando, os frutos deste Evangelho é a salvação das almas, é nós sermos salvos pela fé, pelo facto de termos aceitado o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e sermos salvos para as boas obras. Notem que Paulo diz que nós somos feituras suas, criados em Jesus Cristo com o objetivo para as boas obras. E se nós formos comparando estes Evangelhos, cada um deles tem frutos diferentes. Mas neste caso, quando o que Paulo fala no versículo 6, este Evangelho que já tinha chegado em todo o mundo, ele ia dar os frutos, e os frutos era a salvação das almas para as boas obras. E este Evangelho que Paulo diz que já tinha chegado entre os Colossenses, que já estava a frutificar também entre deles, desde o dia que eles tinham ouvido e conhecido a graça de Deus em verdade. Notem que este Evangelho não poderia ser outro, porque nenhum outro Evangelho fala tanto da graça de Deus como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas acerca do Evangelho da graça de Deus. Que todos nós possamos meditar e perceber que o propósito do Evangelho da graça de Deus é dar os frutos, e esses frutos é as almas serem salvas para as boas obras. E que nós possamos aplicar e meditar isso e aplicar nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Só um pequeno pensamento acerca do versículo 7 desta carta que nós estamos a estudar, que nos diz assim, vou ler só mais uma vez: como aprendeste Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Isto geralmente, quando uma empresa prepara um sistema de alarme, existe sempre, logo quando esse sistema de alarme sai, existem logo indivíduos de má fé, ladrões, que preparam logo um sistema para ultrapassar esse sistema de alarme e conseguir fazer com que esse sistema seja abafado. E na fé também é assim, ou seja, Satanás usa sempre armas, e geralmente essas armas que ele utiliza são armas antigas, mas que surtem um efeito tremendo. E nós vemos aqui, o apóstolo Paulo várias vezes fala, e em Filipenses, na carta aos Filipenses, ele fala na questão, na necessidade de nós aprendermos. E como o apóstolo Paulo aprendeu do Senhor Jesus Cristo, diretamente, ou seja, e o apóstolo Paulo enfatiza muito isto. E existe uma arma que Satanás utiliza, que é o orgulho. Não há ninguém que... E a própria palavra de Deus diz isto, e o Senhor diz-nos que resiste à soberba. E isso é uma arma tremenda que Satanás utiliza. São dardos inflamados de Satanás, que muitas das vezes, como crentes, nós carregamos esta herança da velha carne. Não conseguimos, com aquele sentimento que o apóstolo Paulo diz que devemos ter todos o mesmo sentimento de humildade, despojar-nos desses dardos, despojar-nos dessa herança que adquirimos
pela natureza pecaminosa com que nascemos, que é o orgulho. O orgulho abafa, o orgulho faz com que nós não sejamos humildes em aprender. Principalmente aprendermos uns com os outros. Porque contra a palavra de Deus não há argumentos. E quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, como crentes, por muito que sejamos orgulhosos, porque é a palavra de Deus. Mas muito dificilmente, quando isso está enraizado em nós, porque nós temos que aprender uns com os outros. Também. Porque é isto que o apóstolo Paulo fala aqui, e quando ele diz, como aprendeste de Epáfras. Porque estes irmãos tinham o mesmo sentimento, provavelmente, que aqueles irmãos que o apóstolo Paulo queria que os irmãos em Filipos tivessem. O mesmo sentimento de humildade. Se tivermos o sentimento de humildade, certamente nós temos uma visão diferente. Ou seja, conseguimos ver nos outros algo que o Senhor nos quer mostrar. Quantas vezes o orgulho faz com que... Porque o Senhor utiliza-nos uns aos outros. Eu, se não for humilde, eu não consigo ver aquilo que o Dário me quis dizer esta noite. Porque eu vou estar focado, não naquilo que eu ouvi, mas vou estar focado noutras coisas. E isso é soberba, irmãos. Nós temos de ter cuidado, porque não podemos pensar que somos crentes, eu converti-me e pronto, isto agora é sempre andar, é sempre a subir. Não. É uma luta tremenda, é uma luta diária. E o próprio apóstolo Paulo tinha essa luta. E só nós não sabemos o porquê que o Senhor não o livrou do espinho da carne. Porquê que terá sido? Porque o Senhor lhe disse, a minha graça te basta. Para que ele pudesse lembrar verdadeiramente que se calhar... Para que não exaltasse. Exatamente. Ou seja, nós temos de ter noção que dependemos do Senhor. E essa dependência do Senhor... que nos possa fazer baixar estes dardos inflamados e principalmente este, que é uma das armas que Satanás utiliza diariamente na nossa vida. Ninguém pode dizer aqui que está livre, porque Satanás utiliza isso nos nossos relacionamentos, dentro da nossa própria casa. Quantas vezes nós pensamos, não, eu é que tenho razão. Quantas vezes nós dizemos, não, eu é que tenho razão. Mas eu é que tenho razão. Não, vamos então à bitola, que é a palavra de Deus. Mas isso é algo tremendo. É uma luta que nós temos que ter. E é nós dobrarmos os nossos joelhos. Quando nós dobramos os nossos joelhos ao Senhor e olhamos para a palavra de Deus, é que vemos que o quanto Ele nos alerta para nós podermos abafar este dardo que é terrível. Que o Senhor nos ajude e que o nosso sentimento seja de nós olharmos para a palavra de Deus, aprendermos o máximo, mas não nos esquecermos, como estes irmãos aprenderam de Epáfras, nós temos muito que aprender uns com os outros. Principalmente com aqueles servos que nós olhamos e vemos que são servos que servem, e nós não vemos Epafrodito, que sofreu com o apóstolo Paulo, que era um combatente, vemos Epáfras, e é com esses que a gente tem que aprender. Nós não temos que aprender com um indivíduo que praticamente só vem aqui aquecer os bancos da igreja. Nós temos que aprender com alguém que está na linha da frente e que, lá está, aquilo que o nosso irmão Daniel dizia, ou seja, que as mais velhas ensinem as mais novas pelo seu testemunho. E passa um pouco por aí, irmãos, que o Senhor nos ajude e que possamos ter plena noção de que só conseguimos aprender quando nós baixamos os nossos joelhos e principalmente abafamos o orgulho que cada um de nós tem ali, tem sempre ali um focozinho que quer sempre dominar. A tal luta entre a carne e o espírito. O Senhor nos ajude. Amém. Nando, tu tocaste num assunto muito importante nesta passagem. Eu não sei se vocês estão a ver aqui isto, nesta perspectiva. Ele toca aqui no assunto do orgulho. O orgulho está cá, sabem? O perigo, não é? O perigo está cá. E reparem como é que Paulo lida com ele. Diz ele assim, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo. Sabem o que é que ele podia dizer assim? Olha, sabem uma coisa? O ensinador sou eu, pá. Vocês aprenderam de quem? Quem é o Epáfras? Eu é que sou o mestre. Afinal, eu é que recebi em primeira mão a revelação. Então eu é que estou aqui e agora estou aqui a falar convosco. Eu é que sei. Não foi isso que ele disse. Isto revela uma humildade tremenda da parte do apóstolo Paulo. Ele diz, vocês aprenderam de Epáfras. Por outras palavras, sabem o que é que Paulo está a dizer assim?
está a recomendar Epáfras como mestre, está a dar força ao ensino de Epáfras, está a sancionar aquele ministério, está a recomendar aquele ministério, está a aprovar aquele ministério, está a dizer, aquele irmão vale tanto quanto eu vale, se calhar vale mais até, porque vocês aprenderam dele. E eu não estou a dizer aqui nada acima daquilo que ele disse. Isto é muito importante, reconhecermos os outros, percebem? E os outros, porque é assim, nós não temos dúvidas nenhumas que Paulo era um gigante. Nós não temos dúvidas nenhumas do conhecimento e da sabedoria que ele tinha. Nós não temos dúvidas nenhumas acerca disto. Mas é muito importante que aqueles que mesmo possam saber mais do que os outros, primeiro, saibam que não sabem tudo. E segundo, o Senhor faz a obra com todos. E os outros também são meritórios no trabalho que fazem e são importantes na obra que fazem. E isto aqui, Nando, tocaste num assunto importante, porque Paulo podia transpirar aqui algum tipo de orgulho e, pelo contrário, devemos transpirar uma enorme humildade. Que Deus nos ajude. E obrigado por esse pensamento, que é o pensamento que está aqui muito claro. Mais algum pensamento? Se não, vamos ouvir o irmão Alberto, para quem nós mandamos daqui um grande abraço e continuamos a orar pelo nosso irmão Alberto, pela família e também pelos aqueles irmãos que estão lá. E pela sua vinda a Portugal novamente. E o Daniel, ouviu o que é que o Daniel disse, irmão Alberto? Pela sua vinda de novo a Portugal brevemente. Eu subscrevo. O Nando subscreve. Acho que todos nós subscrevemos. Você já se perguntou o que as pessoas devem pensar de você? Você é realmente o que aparenta ser ou ainda está a buscar uma identidade? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Esse é o texto de Colossenses 1, verso 7. E quero destacar um personagem nessa passagem, Epáfras. Ele é mencionado apenas 3 vezes em toda a Bíblia. Aqui, no capítulo 4, verso 12, e na carta a Filémon, 23. E quem disse que para ser um grande missionário precisa estar na mídia, em evidência, nos jornais e na televisão, ter fama? Como nos impressionamos com as aparências, não é verdade? Mas sabemos que não é bem assim uma vida de glamour para ser um missionário. E Epáfras nos ensina o que realmente é ser um verdadeiro homem de Deus. Epáfras é um modelo de missionário. O que caracteriza Epáfras como um modelo? Hoje, infelizmente, estão em falta tanto em quantidade como em qualidade aqueles que ensinam e pregam a palavra de Deus com temor e tremor. Quando ensinam, o fazem por dinheiro, e quando pregam, o fazem por honra. Homens que têm tomado os púlpitos de nossas igrejas, congressos, seminários, convenções, são convidados e escolhidos para estes eventos pelo seu carisma, poder motivacional, e não pela graça, pela unção da palavra, autoridade. Homens que estão em voga são aqueles carismáticos que conseguem fazer a plateia se sentir bem, rir, interagir. Estão trocando os homens de bom caráter por homens que movimentam com suas técnicas. Epáfras é um homem diferente. A Bíblia, no verso 5 e 6 de Colossenses 1, associa Epáfras com a palavra da verdade e com a graça em verdade. Isso é muito forte, porque significa que existem a palavra da mentira, a graça em mentira. E Epáfras é um modelo de missionário porque leva a palavra da verdade. A palavra da verdade é aquela que, às vezes, serve como um bálsamo para aqueles que precisam de uma exortação, de um conforto, de uma palavra amiga. Mas até quando necessário, serve como um bisturi na mão de um hábil médico cirurgião para aqueles que precisam de uma incisão para arrancar o mal que vem corroendo a sua alma.
Epáfras é o modelo de um missionário porque leva a graça em verdade. Ele fala da graça porque ele vive na graça. Epáfras é um intercessor, alguém que ora pelos seus irmãos, pelas pessoas, pela obra. Jesus intercedeu de forma maravilhosa pelos seus discípulos. João, capítulo 17. Até a igreja intercede com fervor. Atos 12, verso 5. Agora, Epáfras, aqui no capítulo 4, verso 12, não somente ora, mas combate em oração pelo desejo que todos permaneçam firmes, perfeitos, consumados. O apóstolo Paulo estava impressionado com a preocupação de Epáfras pelos cristãos de Colossos. As qualidades deste servo. Abraham Lincoln disse certa vez: quem não vive para servir, não serve para viver. É isso. Antes de possuir um ministério, é necessário aprender a ser servo. Todos fomos chamados para servir. O exemplo de Marta, a serva, em João capítulo 12. Existem 4 maneiras de servir. Servir, por ganância, por status, reconhecimento, mas servir por gratidão e amor. Todas as vezes que Marta aparece na Bíblia, ela está servindo. Epáfras, a Bíblia diz, é um servo, aquele que faz por prazer, por amor, servir com alegria. É um missionário assim, e não é por outro motivo a não ser o amor. Um fiel ministro. A Bíblia ainda completa o termo sobre Epáfras dizendo que é fiel. E a fidelidade tão em falta hoje em dia é a atitude de não pender nem para a esquerda e nem para a direita diante de um propósito. Fidelidade é uma das marcas do verdadeiro missionário. Vou terminando dizendo que Epáfras é amigo e companheiro. E como é bom sentir uma igreja amiga e companheira. Epáfras, amigo, é alguém que se aproxima quando todo mundo se afasta. E olha que a viagem de Colossos até a região onde Paulo estava, naquela época não é fácil uma viagem. Paulo estava preso, mas um amigo e companheiro foi visitar e ficar. Todos podemos ser missionários, seja em campo ou seja na igreja local. Que a atitude de Epáfras seja um desafio a todos os que ouvem a palavra da verdade e conhecem a graça de Deus, a se preocupar com a verdade e servir os irmãos. Que Deus nos ajude.